Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário no qual vocês estejam assistindo a essa aula. Bom, hoje nós vamos falar sobre ética em pesquisa, os desafios da pesquisa social em saúde para o atual sistema de revisão ética. Para tanto, eu pedi que vocês lessem um texto e um documento. O texto é da Débora Diniz e da Yara Guerreiro, intitulado Ética na Pesquisa Social, Desafios ao Modelo Biomédico. E ele faz parte desse livro, Ética em Pesquisa Temas Globais, organizado pela Débora Diniz, pela Andréa Sugai, a Dice Guilhem e a Flávia Esquinca. E o documento que eu pedi que vocês lessem é a Resolução 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Bom, a Débora Diniz é antropóloga, professora da Universidade de Brasília, e inaugurou o Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, o CEP-CHS. A Yara Guerreiro é psicóloga, doutora em saúde pública. Ela foi coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de São Paulo e também foi membro da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Bom, nesse texto, como sugere o título do capítulo do livro, as autoras vão falar sobre os desafios da pesquisa social ao modelo biomédico. E o que se entende por pesquisa social? A pesquisa social inclui essa diversidade disciplinar reunida por um conjunto de técnicas qualitativas, tanto de levantamento quanto de análise de dados. Ou seja, são pesquisas que envolvem técnicas qualitativas de levantamento de dados, como observação participante, entrevistas abertas ou fechadas, etnografia, autoetnografia, entre outros, como observação ordinária, grupo focal, enfim. Ou são pesquisas que adotam procedimentos qualitativos de análise de dados, como perspectivas feministas, hermenêutica de profundidade e análise de conteúdo. E essa pesquisa social, essa pesquisa das áreas das ciências humanas e sociais, traz uma série de desafios ao sistema de revisão ética, particularmente vigente no Brasil. Bom, o modelo de revisão ética, esse que nós temos no país, que é sediado em instituições, surgiu como resultado de um movimento político que impôs aos pesquisadores de todas as áreas do conhecimento regras como se devia fazer pesquisa com ética. Esse processo político, não só nacional, mas também internacional, ele teve origem em debates acadêmicos, discussões políticas, nas associações profissionais, sobretudo das áreas biomédicas e, mais particularmente, da pesquisa médica. E dessas discussões ficaram de fora as particularidades metodológicas e éticas da pesquisa social. Essas particularidades foram pouco consideradas. E as técnicas qualitativas acabam por desafiar as regras de revisão de comitês de ética em pesquisa, como esses que nós temos no Brasil. Dizem as autoras, afirmam as autoras, pelo menos duas razões. A primeira é o estatuto epistemológico da produção do conhecimento nessas áreas, nas ciências humanas e sociais. Nós vimos, ao ler o Malinowski e outros autores que tratam de etnografia, que nessas pesquisas das ciências humanas e sociais há subjetividade e reciprocidade. Esses são valores a serem considerados no desenho de pesquisa, com técnicas qualitativas de levantamento de dados. Nós temos um verdadeiro encontro entre pesquisador, pesquisadora e seus interlocutores ou suas interlocutoras. E esse jogo simbólico é muito diferente do que se estabelece em rotinas de estudos biomédicos. Uma outra razão, que também se aproxima dessa primeira, é justamente que, ao contrário das técnicas quantitativas, é da interação entre teoria e empiria que se gera o conhecimento. Então, muitas vezes é difícil falar, a exemplo da etnografia, em hipóteses, em critérios de exclusão ou inclusão, porque em campo, é durante a prática que a teoria se constrói. É por isso que a Marisa Peirano, antropóloga e professora da Universidade de Brasília, ao falar, ao discorrer sobre etnografia, diz que nem mesmo metodologia seria etnografia, mas sim uma teoria em ação. Bom,
Considerados esses desafios, é importante falar que o atual modelo de revisão ética pode sim incorporar essas especificidades metodológicas e, portanto, éticas nas avaliações que faz dos projetos de pesquisa. Então, no intuito de considerar esse espírito inclusivo que as autoras escrevem sobre esse modelo de revisão ética, né, contando que ele pode estabelecer novas práticas de revisão num exercício de tradução daqueles princípios universais da teoria principialista em regras éticas que sejam sensíveis à diversidade disciplinar. E esse debate entre as ciências humanas e sociais e as ciências da saúde já é um debate antigo internacionalmente, né, e mais particularmente nos Estados Unidos. Ele data aí dos anos 1980. No caso do Brasil, o debate sobre essas fronteiras entre ética em pesquisa e técnicas qualitativas data dos anos 2000, e a gente tem, por parte dos pesquisadores e das pesquisadoras das ciências humanas e sociais, uma certa resistência ao modelo vigente. Esse modelo que foi inaugurado com a resolução 196, o sistema CEP-CHS, e que foi mantido com a resolução 466 de 2012. Bom, existe, portanto, como há essa resistência por parte de alguns pesquisadores das ciências humanas e sociais, uma polarização do campo da ética em pesquisa. De um lado, existem esses autores, esses pesquisadores, autoras e pesquisadoras que desconfiam do modelo de revisão ética inspirado na pesquisa biomédica, que é esse que nós temos aqui no país, o sistema CEP-CONEP. De outro lado, estão pesquisadores que ignoram as particularidades da pesquisa social e sustentam que as regras adotadas pelos comitês de ética em pesquisa ou pelo sistema CEP-CONEP traduzem os princípios norteadores da pesquisa científica em qualquer área do conhecimento. No Brasil, por muito tempo, os pesquisadores das ciências humanas e sociais resistiram ao sistema CEP-CONEP, mas foi uma série de motivos que levou a esse debate a ser levado mais a sério ou incorporado, né, às discussões dos cientistas sociais. Quais foram esses motivos? Primeiro, nós tivemos, né, a criação de uma resolução específica para regulamentar pesquisas nas ciências humanas e sociais, que foi a Resolução 510 de 2016. Segundo, para além da criação dessa resolução, que foi, aliás, uma resolução criada após um debate científico, ético, mas também político, nós tivemos agências de fomento à pesquisa exigindo que os projetos de pesquisas a serem financiados, exigindo que esses projetos devessem ser revisados por comitês de ética em pesquisa. Além disso, instituições de saúde, onde dados seriam coletados, nos casos das pesquisas que acontecem na interface entre as ciências humanas e sociais e as ciências da saúde, também passaram a exigir a aprovação dos projetos de pesquisas por comitês de ética em pesquisa. E depois, periódicos também, revistas científicas, sobretudo aquelas revistas ou aqueles periódicos na interface entre a biomedicina e as humanidades, também passaram a exigir essa submissão e consequente aprovação de projetos de pesquisas pelo sistema CEP-CONEP. Então, isso levou, como eu falei, os primeiros pesquisadores sociais a enfrentarem o tema. Bom, para falar sobre isso, a Débora Diniz e a Yara Guerreiro partem de 3 campos discursivos, né? E nós vamos nos debruçar, sobretudo, sobre o último desses campos discursivos. Bom, o primeiro campo discursivo é o das normas e das regulamentações, tanto nacionais quanto internacionais. Né? Nós já vimos que internacionalmente existem documentos como o Código de Nuremberg, a Declaração de Helsinki, as diretrizes internacionais do CIOMS, o Conselho de Organizações Internacionais de Ciências Médicas, em colaboração com a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Nacionalmente, nós também tivemos uma série de resoluções, a número 1 de 1988,
que foi substituída pela 196 de 1996, que também foi substituída pela Resolução 466 de 2012, esta atualmente em vigor, todas, né, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Outra resolução importante é justamente a 510 de 2016, que regulamenta as pesquisas que envolvem pessoas ou grupos sociais das ciências humanas e sociais. Então, esses podem ser considerados documentos, normas, né, que são nacionais e internacionais e que constituem, portanto, conformam esse primeiro campo discursivo das normas existentes para regulamentar projetos de pesquisas que envolvem pessoas e ou grupos de pessoas. O segundo campo discursivo sobre o qual as autoras se debruçam é o dos princípios éticos que devem fundamentar as regras e os procedimentos de revisão pelos comitês. Então, nós temos já aqueles princípios da teoria principialista, a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça. Para além desses princípios, nós podemos citar a confidencialidade, a privacidade, o sigilo, a proteção e a responsabilidade, sobretudo quanto a pessoas ou grupos sociais em situação de vulnerabilidade. Então, esses são alguns dos princípios que fundamentam as regras e os procedimentos de revisão pelos comitês. E o terceiro campo, e esse sim é o campo sobre o qual nós vamos nos ater, é o dos estudos de caso. E nós também já vimos como casos estudados pela bioética, os experimentos nazistas, aqueles artigos que foram resenhados pelo Henry Beecher no artigo Ethics and Clinical Research, Ética e Pesquisa Clínica. Nós também já vimos as denúncias do estudo Tuskegee, né? Esses são alguns dos estudos de caso mais conhecidos. Bom, aqui nesse capítulo de livro, a Débora Diniz e Yara Guerreiro vão se debruçar sobre 5 casos que permitem que nós vislumbremos quais são os riscos da pesquisa social, diferentemente daqueles riscos que oferecem as pesquisas feitas no campo biomédico. Então, são 5 casos. A pesquisa de William Foote White sobre a vida social em subúrbio nos Estados Unidos. White foi um sociólogo americano. Depois, a pesquisa sobre parentesco e genética entre os Yanomamis, conduzida pelo Chagnon, ou Shannon, que foi um antropólogo americano. Depois, a pesquisa sobre práticas homossexuais no espaço público, de Humphreys, que foi um sociólogo americano. A pesquisa sobre aconselhamento genético e equipe de saúde, do Charles Bosque, um sociólogo americano. E a pesquisa sobre movimentos sociais de direitos dos animais, do Scarce, que é um sociólogo americano também. Bom, e aí eu vou falar sobre cada uma dessas pesquisas para que a gente possa refletir sobre os principais desafios éticos na pesquisa social. O estudo de White, bom, foi conduzido em um subúrbio de Boston no final dos anos 30, e desse estudo resultou o livro Sociedade da Esquina, publicado em 1943. White viveu nesse subúrbio de Boston entre 1936 e 1940, e ele descreveu ali a vida de jovens rapazes que faziam parte de gangues de rua. Para ele poder acessar esses jovens, o informante-chave do White foi o Doc, um pseudônimo para um ítalo-americano, que foi uma espécie de mediador entre ele, o White, o pesquisador, e a vida comunitária dos imigrantes. Bom, uma das principais controvérsias existentes na pesquisa do White se deu após a publicação de edições posteriores da obra, nas quais o White, ele mesmo, acabou por revelar algumas das infrações de conduta que ele tomou em campo. Né? Que infrações foram essas? Bom, White revelou nessas edições posteriores da obra que ele chegou a burlar as eleições, violando uma das regras da observação participante, porque ele influenciou os eventos. Né? Então, ele acabou fazendo, como faziam os rapazes da esquina, né, o seguinte: ele votou mais de uma vez em um mesmo candidato do seu grupo, e isso alterou, né, como já foi dito, os eventos. O White justificou essa infração de conduta
como um ato não planejado da sua parte, né? Um ímpeto ingênuo, provocado por aquela confiança, por aquelas relações de confiança, ou relações fraternas que ele tinha estabelecido com seus interlocutores. Então, ele estava fazendo como faziam os rapazes da esquina. E isso, né, fez com que ele imaginasse que também era o seu dever, né, como observador participante do grupo, né, tomar essa atitude. Só que quando ele enuncia, né, que acabou burlando as eleições e, portanto, influenciando os eventos, isso gerou uma série de questionamentos, né, sobre os limites que nós estabelecemos, limites esses afetivos e éticos, com os nossos interlocutores, né? Como que a gente pode estabelecer esses limites sem romper com as relações de confiança e de solidariedade que foram construídas com esses interlocutores? Né? Como que a gente pode se manter, nós pesquisadores ou pesquisadoras, nesse lugar, para não criar falsas impressões de que a gente é membro daquela comunidade? E não existem respostas absolutas para isso, para essas questões. Né? Uma possível regra de conduta sugerida pelo White seria de que a gente não precisa fazer exatamente tudo aquilo que os nossos interlocutores ou as nossas interlocutoras fazem. Né? Nós não nos tornamos efetivamente um nativo. Né? Nós tentamos compreender o ponto de vista dos nativos, como havia já sugerido Malinowski, mas nós não tornamos um nativo. E a riqueza da observação participante, como bem destacam a Débora Diniz e a Yara Guerreiro, está justamente nessa negociação permanente, né, relativa ao lugar que nós ocupamos, né, de proximidade e também de distanciamento. Bom, essa foi uma das polêmicas geradas pela obra do White. Um segundo tema de controvérsia foi a revelação do nome de Doc numa edição posterior da obra. Então, White, após o falecimento do Doc, acaba por revelar o nome dele. Embora o Doc não estivesse vivo, é importante pensar nas consequências que essa revelação podiam trazer. Por exemplo, para os familiares do Doc, sobretudo se considerar que o Doc ele fazia parte ali de gangues, né? Ele estava envolvido em práticas ilegais. Então, as nossas resoluções nacionais, via de regra, a resolução 466 de 2012, que eu citei anteriormente, ela preconiza o anonimato, o sigilo das informações que possam identificar os participantes das nossas pesquisas. A nossa resolução 510, de 2016, essa que regulamenta as pesquisas feitas nas ciências humanas e sociais, já permite, né, ela aponta como direito do participante, em seu artigo 9º, decidir se sua identidade será divulgada e quais são também as informações que vão ser tratadas de forma pública. Né? Mas, via de regra, como foi dito, o anonimato deve ser mantido e foi justamente o rompimento do anonimato de Doc, né, sem a autorização dele, até porque ele já havia falecido, como também foi dito, causou polêmica, né, sobretudo consideradas as consequências que isso podia trazer para os familiares dele. Bom, uma terceira questão ainda da pesquisa do White, que precisa ser apontada, diz respeito ao status ocupado pelo Doc, porque nós sabemos que ele foi informante-chave, um quase tradutor da vida social pesquisada pelo White. Será que o status dele, para além de um participante, e acho que é consenso em reconhecê-lo como participante, mas será que ele também não mereceria o status de co-pesquisador ou coautor? Né? Qual é o status dos nossos, né? Quais são os status dos nossos interlocutores ou das nossas interlocutoras? Né? A gente também tem um desafio aqui de pensar nesses laços afetivos que nós trocamos com os nossos interlocutores ou as nossas interlocutoras, né? Qual que é o papel que nós desempenhamos e que eles desempenham nas nossas pesquisas? E em que momento, como nós podemos questionar a nossa autoridade narrativa? Né? Porque depois de estar em campo, quando a gente escreve sobre aquilo que foi ouvido, visto, enfim,
e também tocado, sentido, surge dali um novo personagem, né, quando nós vamos textualizar sobre isso já das nossas casas. E essa ambiguidade aí de pensar qual que é o nosso papel lá ou cá é um desafio, né, da pesquisa etnográfica ou da pesquisa social de um modo mais amplo. Bom, dito isso, eu passo para o segundo caso, que é discutido pela Débora Diniz e pela Yara Guerreiro, que se trata do caso da pesquisa sobre o sangue Yanomami. Bom, essa história data aí dos anos 60, 1960, e na ocasião, dois cientistas, James Neal, um geneticista, e Napoleão Chagnon, um antropólogo, resolveram estudar, né, o gene da violência. E para fazer isso, eles acabaram por coletar 12 mil amostras de sangue Yanomami, que permaneceram estocadas em diferentes universidades dos Estados Unidos, algumas das quais depois foram devolvidas às lideranças Yanomamis para destruição. Bom, essa pesquisa gerou uma série de discussões, de repercussões, de polêmicas, por vários motivos. O primeiro dele, que para buscar esse gene da violência, e o objetivo, ele parecia ser profícuo entre os Yanomamis por dois motivos, né? Primeiro, porque ali existia um grupo que era considerado violento e selvagem, e segundo, porque aquele grupo era isolado, né? Isolado, isso garantia uma homogeneidade genética desse grupo. Bom, então eles foram fazer esse estudo, o Neal e o Chagnon, e se depararam com o seguinte: para fazer essa busca, né, do gene da violência, é preciso reconstruir as genealogias familiares. Para isso é preciso ter acesso aos nomes dos indivíduos e daí dos seus ascendentes, dos descendentes, né, das famílias extensas, enfim. Para, então, reconstruir essas genealogias familiares, seria preciso, como eu falei, recuperar os nomes dos Yanomamis. Acontece que um traço cultural dos povos Yanomamis é que o nome pessoal ele não pode ser revelado em público. Os nomes são secretos e sua explicitação é considerada um insulto. Por quê? Porque os nomes, né, eles acabam por descrever marcas, lesões, estigmas corporais. É como se você chamasse uma criança Yanomami, que tem lábio leporino, com referência a essa marca corporal. Então não se fala os nomes próprios em público, né, por serem pejorativos, né, por descreverem uma condição física e enunciarem depreciativamente um indivíduo. Mais grave ainda é também perguntar e enunciar nomes de pessoas mortas. Então, como já foi dito, os nomes são secretos. O que deviam ter feito o Neal e mais especificamente o Chagnon, né? Como eu falei, foi um antropólogo. Eles deviam ter sido mais sensíveis àquela população, e eles deviam ter pensado em estratégias para poder coletar essas informações sobre parentesco. O que fez o Chagnon? Ele simplesmente ignorou os valores Yanomamis e manteve os mesmos parâmetros tradicionais da pesquisa genética entre grupos urbanos. Então, as genealogias foram montadas, recuperando-se os nomes dos indivíduos e da rede de parentesco, inclusive dos Yanomami já mortos. E quais foram as técnicas de pesquisa usadas pelo Chagnon? Primeiro, ele ofereceu presentes às crianças para que elas revelassem os seus nomes e os nomes dos seus familiares. E segundo, ele ofereceu presentes aos inimigos dos Yanomamis, para que eles informassem os nomes dos Yanomamis. E o teste da veracidade daquela informação era feito com a enunciação do nome e avaliando-se a intensidade da indignação provocada. Então, isso foi muito controverso. E os dados não somente foram ali coletados para recuperar as genealogias familiares, como também esses dados acabaram por se tornar internacionalmente públicos por meio de livros e filmes. Então,
essa coleta foi totalmente controversa. Além disso, né, após recuperar as genealogias, né, tendo sido levantados os nomes próprios dos Yanomamis, a equipe de Neal iniciou a coleta das amostras de sangue para fins de pesquisa, ao que tudo indica, sob o argumento de que essa coleta fazia parte de um procedimento preventivo de saúde pública. Então, também não houve honestidade na enunciação dos objetivos da pesquisa, que buscava, como já foi dito, buscar o gene da violência. Então, todas essas técnicas de coleta de dados foram muito controversas. Para além desse momento durante a pesquisa, pós-pesquisa, essa pesquisa ela suscitou questionamentos. Por quê? Em geral, a pesquisa social ela não gera lucro, né? É muito raro isso acontecer. No caso de Chagnon, com as publicações de livros, de filmes, enfim, estima-se que ele tenha recebido mais de $1 milhão em direitos autorais das obras. Então, uma pergunta suscitada pós-pesquisa diz respeito à necessidade ou não de compartilhamento dos benefícios de estudos que nós fazemos. Existe esse dever ético de dividir ganhos financeiros, ou se esses ganhos financeiros não existirem, ganhos simbólicos com as pessoas ou os grupos sociais que participaram das nossas pesquisas? E como que a gente deve proceder? Essas obrigações pós-pesquisa devem estar na pauta das discussões nas ciências humanas e sociais. Agora a gente deve pensar, refletir sobre como então devolver os resultados das nossas pesquisas. Bom, o terceiro estudo de caso, abarcado pela Débora Diniz e pela Yara Guerreiro, foi aquele do Humphreys, a pesquisa que ele realizou em banheiros públicos sobre práticas homossexuais. Bom, o Humphreys fez essa sua pesquisa e divulgou o resultado de seu doutorado na obra Tea Room Sex in Public Spaces, na década de 1970. O que significa? Tea Room é o nome dado justamente a esses encontros homossexuais em espaços públicos, traduzindo, né, o título, sexo impessoal em espaços públicos. Bom, por que a pesquisa do Humphreys ela também se tornou bastante controversa? Porque para poder fazer essa pesquisa nos banheiros públicos, lá nos Estados Unidos, com esses homens que ali se encontravam para práticas de sexo, o Humphreys ele não falou que ele era um pesquisador. Ele disse que ele era um voyeur, que ele gostaria de observar aquele jogo erótico, e nesse papel de observador, ele também anunciaria a chegada, seja de estranhos, seja da polícia. Então, ele usou dessa técnica de dissimulação para coletar os seus dados, para poder anotar em seu diário de campo histórias, práticas, hábitos daqueles homens que frequentavam os banheiros públicos. Num segundo momento do seu trabalho, para além de ter usado a dissimulação, ele passa a utilizar o disfarce. Então, o que fez o Humphreys? Ele anotou as placas de carro desses homens que frequentavam os banheiros públicos. Com a ajuda de um policial, ele acessou os endereços desses homens e aí ele montou uma amostra de 100 homens, sendo 50 homens dos banheiros públicos e 50 homens que seriam um grupo controle. Então, ele entrou nas casas desses homens e se cadastrou como voluntário no serviço de saúde pública da região, participando de um survey sobre saúde masculina, no qual ele inseriu as suas perguntas. Para que os homens não reconhecessem, nesse momento em que ele entrou nas casas deles, ele mudou a barba, mudou o corte de cabelo e também trocou de carro. Além disso, ele esperou 1 ano entre a observação nos banheiros e as entrevistas para que ninguém o reconhecesse. Então, foram duas técnicas também bastante controversas, né, de dissimulação e de disfarce. E quando os dados da pesquisa do Humphreys foram divulgados, muitos homens, né, ligaram para as universidades com medo que seus nomes ali fossem revelados, né?
essas técnicas suscitaram uma série de debates também. Por quê? Se num primeiro momento ele estava num espaço público, né, os banheiros eram públicos, e, portanto, se coubesse ali uma justificativa de que não tivesse havido uma violação de privacidade, num segundo momento, ele entrou nas casas desses homens. Então, houve, né, uma violação de privacidade e intimidade desses participantes. O Humphreys se defendeu, dizendo que ele tomou todos os cuidados para que esses nomes não viessem à tona. Ele queimou os originais do diário de campo, ele retirou todos os registros, né, de identificação das entrevistas. Então, ele assegurou o anonimato e o sigilo dos seus informantes. De fato, nenhum homem foi identificado na pesquisa, mas esses homens, né, se sentiram, né, ameaçados por uma possível divulgação dos nomes deles. Enfim, o Humphreys ele se defendeu desse modo, né, como eu descrevi, e também argumentou que a motivação política para aquela pesquisa era romper com a homofobia. Inclusive, ele acabou sendo premiado, né, tendo recebido o prêmio Wright Mills de Sociologia, pelo rigor acadêmico, pela forma como ele protegeu seus informantes, pela ousadia da obra. De um lado, a pesquisa dele suscitou muita polêmica, de outro, ele acabou sendo até premiado por aquilo que ele fez. E, como resultado, né, dessa pesquisa, nós podemos levantar algumas questões, sobretudo uma. Será que vale tudo em nome da ciência? Né? Será que a gente... a ciência ela pode desvelar quaisquer segredos, ou, né, fazendo uma segunda questão decorrente dessa, para que esses segredos eles possam ser desvelados, a gente não deve contar com a cumplicidade dos detentores desses segredos. Né, tem uma outra pesquisa que não está citada aí no capítulo de livro escrito pela Débora Diniz e pela Yara Guerreiro, mas sobre o qual eu e a Tatiana Leonço comentamos em um outro artigo divulgado na Amazônica, revista de antropologia, intitulado Cuidados Éticos na Pesquisa Social, entre Normas e Reflexões Críticas, se trata aí da pesquisa da Nancy Scheper Hughes. A Scheper Hughes é uma antropóloga norte-americana que fez pesquisa sobre tráfico de órgãos. Então, ela frequentou alguns países. Em um desses países, na Turquia, né, em uma das suas pesquisas, ela também, assim como o Humphreys, ela deixa de se assumir como pesquisadora e assume, naquele momento, para poder acessar aquele mundo secreto, o lugar de uma compradora de rins. Então, ela, inclusive, ali na Turquia, passa a negociar a compra de rins, e o que já seria muito controverso, porque ela, como eu disse, não explicitou que era uma pesquisadora, e somente depois, né, alega ela acabou por declarar ser pesquisadora. Bom, a pesquisa dela é controversa por isso, né? Primeiro, porque ela não explicitou os objetivos da sua pesquisa, o fato de ser pesquisadora, e segundo, porque ainda a Scheper Hughes, ela acabou por colaborar, há indícios de que isso tenha sido feito, com investigações nos Estados Unidos, aqui no Brasil, sobre o crime de tráfico de órgãos que ela estudou. Então, ela foi bastante questionada, né? Existe uma crítica feita a ela pelo Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, né, concernente a esse tangenciamento que a pesquisa dela tem com uma investigação policial. Bom, com isso, eu gostaria de falar sobre mais um dos casos citados pela Débora Diniz e pela Yara Guerreiro, que caminha no sentido inverso da pesquisa da Scheper Hughes, que é a pesquisa do Rick Scarse. Né? Eu vou inverter aqui a ordem dos últimos casos que elas avaliam, né? E por último eu falo sobre a pesquisa do Bosque. A pesquisa do Rick Scarse, ela se deu no âmbito, né, do doutorado que ele fez na década de 90.
E, diferentemente da Shepherd Hughes, o Rick Scarse, ele se recusou a entregar os seus interlocutores, né, quando ali instigado pela polícia e pela justiça. Bom, esclarecendo, o Shepherd Hughes, então, ele fazia um doutorado sobre movimentos sociais de direitos dos animais, ele era especialista em movimentos sociais de defesa dos direitos dos animais, quando então houve um ataque de resgate realizado ali na universidade, a Washington State University. Coiotes, ratos, arminhos foram liberados em uma investida noturna dos grupos, e o caso então foi noticiado, né, pelos jornais. Como o Scarse, ele era um especialista, ele foi chamado para colaborar com as investigações policiais. Acontece que ele não violou o pacto de confidencialidade e sigilo que havia estabelecido com seus interlocutores antes das entrevistas. Com isso, por não ter revelado quem eram seus interlocutores, o Scarse acabou sendo indiciado como testemunha recalcitrante e acabou, então, ficando em prisão durante 5 meses. Né? Ele ficou ali durante 159 dias por não entregar suas fitas, seus diários de campo à polícia. Então, ele foi no extremo oposto da Shepherd Hughes. Se ela, né, acabou por entregar seus interlocutores, o Scarse, seguindo, né, as nossas regulamentações, no caso, né, a pesquisa dele acontecia ali nos Estados Unidos, mas eu acabei, né, pensando aqui nas regulamentações nacionais, princípios esses que também existem, né, ali nos Estados Unidos. Ele, enfim, seguiu esse princípio, né, esse pacto da confidencialidade, do sigilo, e acabou por não entregar seus interlocutores e por isso foi preso. Agora, essa pesquisa também gerou controvérsias, né, também gerou um debate, porque é preciso pensar quais são qual é a proteção que pesquisadores ou pesquisadoras e mesmo os participantes de pesquisa têm quando da realização de suas pesquisas. No caso do Scarse, ele, por desconhecimento, não havia submetido o seu projeto de pesquisa a um comitê de ética em pesquisa. Mas lá nos Estados Unidos, né, a pesquisa foi levada a cabo lá, existe um dispositivo chamado Certificado de Confidencialidade, que é um dispositivo que permite que os pesquisadores ou as pesquisadoras protejam os seus participantes e não se vejam forçados a apresentar os dados de suas pesquisas. Né, como o Scarse não havia submetido o seu projeto de pesquisa a um comitê de ética em pesquisa, não pôde, portanto, recorrer a esse certificado de confidencialidade. Em quase todos os países, inclusive aqui no Brasil, não existe essa garantia de sigilo para os investigadores. A gente não tem um certificado de confidencialidade. As precauções metodológicas que nós tomamos são estabelecidas caso a caso. Em muitas ocasiões, a garantia de confidencialidade é a condição de possibilidade para a condução de uma pesquisa. Agora, se a gente vai fazer pesquisa sobre temas sensíveis, como tráfico de drogas ilícitas, como aborto, como pedofilia, né? Como, então, que a gente vai conduzir essas pesquisas sem impor riscos aos participantes delas? Né? Ou como que a gente vai garantir também proteção aos pesquisadores ou às pesquisadoras? Então, essas são questões extremamente relevantes, porque, como eu disse, aqui no nosso país, por exemplo, nós não temos, né, nada que garanta o sigilo das fontes. Então, nós não temos nenhuma proteção aos participantes ou às participantes de pesquisas, tampouco aos pesquisadores ou às pesquisadoras. Não há ainda uma proteção a membros de comitês de ética em pesquisa, ou a coordenadores, mais especificamente, de comitês de ética em pesquisa. Então, se houver uma solicitação da polícia, da justiça, para que eu forneça minha senha, para que todos os projetos que já tramitaram pelo CEP-CHS sejam acessados, não há nada que me resguarde ali de não fornecer essa informação. Então, como então a gente pode conduzir estudos sobre temas ilegais, né, como exemplos, sem impor riscos aos participantes? Os pesquisadores ou as pesquisadoras têm o direito de estudar esses temas ilegais? E, em caso afirmativo, quais são as garantias, né, que podem ser oferecidas aos pesquisadores ou às pesquisadoras? E que garantias de proteção
os pesquisadores ou as pesquisadoras, ou o sistema CEP-CONEP, pensando no Brasil, né, podem oferecer aos participantes ou às participantes de pesquisas, né? Para Débora Diniz e para Yara Guerreiro, a pesquisa social não se confunde com uma investigação policial, né, à la Shepard Hughes. Então, para isso, seria preciso que esses cuidados, né, eles pudessem ser tomados e que essas proteções pudessem ser garantidas pelo sistema de regulamentação da ética em pesquisa, mais especificamente aqui no Brasil. Bom, e aí sim eu parto para o último caso analisado pela Débora Diniz e pela Yara Guerreiro, que é aquele da pesquisa realizada pelo Charles Bosque na década de 90 e que resultou na obra All God's Mistakes, Genetic Counseling na Pediatric Hospital, né? Todos os erros de Deus, aconselhamento genético num hospital pediátrico. Bom, nessa obra, o autor discorre sobre uma etnografia que ele fez sobre o trabalho médico de aconselhamento genético em uma unidade pediátrica de terapia intensiva nos Estados Unidos. Né? O Bosque ele havia sido convidado por profissionais da saúde, pela equipe médica, para que as práticas ali fossem observadas. E algumas regras foram de antemão acordadas nesse convite. Era preciso garantir a confidencialidade dos participantes, também, né, a identificação do hospital não aconteceria, e o foco das atenções seria justamente os profissionais e não os pacientes. Acontece que existem expectativas de cumplicidade na narrativa etnográfica, né? Os profissionais de saúde esperavam que o Bosque falasse sobre as rotinas deles, as práticas deles, estavam acostumados, né? Não haveria, ou pelo menos não devia haver, grandes surpresas, resultados dessa etnografia. Acontece que não foi isso, né, que houve, porque, como um bom etnógrafo, o Bosque ele justamente buscou os não ditos, as entrelinhas, né? Ele buscou manifestar o latente e revelou, portanto, erros da equipe médica, ironias, disputas, e de repente a equipe de médicos falou: peraí, né? Isso não pode estar aí no seu trabalho, isso realmente aconteceu. Ele foi minucioso na descrição dos eventos, mas né, você não pode incluir isso na sua obra. E houve ali uma grande disputa entre o Bosque e Bill, pseudônimo para o diretor do hospital, que passou a questionar aquilo que ele pretendia divulgar. Né, porque o Bosque, antes mesmo de divulgar a obra, apresentou à equipe né, os resultados daquilo que ele havia feito para poder negociar esses dados. E vejam que o Bosque seguiu todas as diretrizes, né, todos os passos exigidos para a realização de uma pesquisa. Ele submeteu o seu projeto de pesquisa a um comitê de ética em pesquisa, ele pediu o consentimento dos participantes de pesquisa, então todos haviam consentido que aquela pesquisa fosse ali realizada. Contudo, quando da apresentação dos resultados, né, os participantes da pesquisa viram que aquelas expectativas que tinham de cumplicidade não haviam sido atendidas. Então, aqui, né, o risco da pesquisa, digamos assim, ele não aconteceu durante a realização dela, mas após a realização dela, quando do compartilhamento dos resultados observados. E aí, nesse embate do Bill com os participantes de sua pesquisa, ele resolveu negociar, certo? Ele negociou que erros que porventura houvessem na descrição de doenças ou de diagnósticos seriam corrigidos. Ele tirou todos os detalhes que permitissem identificação. Esses detalhes seriam substituídos. Mas o Bosque falou: a interpretação, contudo, é minha, né? Essa interpretação, o Bosque não compartilhou com a equipe de participantes de pesquisa. Então, o Bosque ele assumiu como dele, como exclusivamente dele, aquele direito à interpretação dos dados, né? E a partir disso ele começou a se questionar sobre qual que é o papel do etnógrafo que está ali, né, descrevendo um outro mundo social, que está ali contando sobre vidas, porque as descrições que ele fez eram acertadas,
né? O problema não estava ali, o problema estava justamente no fato de que a equipe se sentiu incomodada, né, e mesmo humilhada com os precisos relatos do Bosque, né? E aí está, né, um dos principais desafios da pesquisa social, né? Como eu falei, não durante a pesquisa, mas após a pesquisa, quando da divulgação dos resultados, em especial quando a pesquisa se desenvolve com grupos que têm acesso aos resultados do estudo. Bom, e aí, para pensar nessa pesquisa do Bosque, eu gostaria de citar uma outra que não está aqui na obra da Débora Diniz e da Yara Guerriero, mas que serve como referência para vocês. Se trata de um artigo escrito pela Soraya Fleischer, antropóloga, professora da Universidade de Brasília, publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva, intitulado Autoria, Subjetividade e Poder, Devolução de Dados em um Centro de Saúde na Guariroba. A Soraya Fleischer, ela fez, então, um projeto de extensão em um centro de saúde na Guariroba, e ela e sua equipe de pesquisa, depois de transcreverem as entrevistas realizadas com as participantes daquele projeto, levam a elas essas entrevistas transcritas com trechos considerados importantes sublinhados, né? A pesquisa, na verdade, o projeto de extensão havia sido iniciado com o objetivo de tentar entender, né, o que levava ao adoecimento daquelas profissionais que trabalhavam naquele centro de saúde. Bom, quando essas profissionais recebem as entrevistas, elas se dirigem à Soraya e à equipe da Soraya e falam: bom, mas eu não falei com tanto erro de português assim. Isso que você sublinhou para mim não é o mais importante, né? E aí a Soraya e a equipe de pesquisa dela, a equipe, né, do projeto de extensão dela, começam a se questionar sobre aqueles dados, sobretudo porque as profissionais de saúde afirmavam que divulgar os resultados daquele projeto da forma como estava significaria reiterar uma posição subalterna que essas profissionais já ocupavam naquele centro de saúde, né? Porque mostrar que elas cometiam erros de português, né? Que elas falavam daquele modo seria, né? Ou seja, ser fiel aos dados seria justamente um modo, alegaram as participantes do projeto, de reiterar essa estigmatização que elas já sofriam naquele espaço. E, portanto, seria um modo de reafirmar, de manter, né, de manter um sofrimento que elas já tinham naquele espaço. Motivo, inclusive, de realização do projeto de extensão, né? O motivo, como eu falei, o objetivo do projeto de extensão era tentar entender o adoecimento daquelas pessoas para poder dirimir esse sofrimento. E com isso, a Soraya e a equipe de pesquisadoras que estavam realizando o projeto de extensão resolveram, numa negociação coletiva, reconstruir esses dados ali obtidos. Então, elas fizeram, a Soraya e a equipe, uma negociação e uma renegociação que permitiu uma construção ali, ou uma reconstrução do dado antropológico. Diferentemente do Bosque, que assumiu como dele, exclusivamente dele, a interpretação, né, o direito de interpretar aquela realidade, a Soraya e a equipe dela, né, assumiram como do coletivo essa possibilidade de interpretar os dados ali coletados. Isso serve como exemplo para se pensar que não existem respostas fáceis para esses dilemas, para esses desafios que surgem nas nossas pesquisas, ou nesse caso do artigo que eu citei da Soraya Fleischer, no caso de projetos de extensão. Bom, então, os casos, né, voltando àqueles 5 trabalhados pela Débora Diniz e pela Yara Guerriero, mas considerados esses outros casos aqui citados, eles têm um lugar privilegiado para a gente poder potencializar os limites do raciocínio ético, né? A gente começa a partir daí
a pensar que existem também desafios nessas pesquisas que usam de técnicas que muitas vezes mimetizam as relações sociais comuns, né? Tal como numa observação ordinária, uma observação participante, né, em entrevistas, né? Por mais que a gente considere que os riscos aí sejam mínimos ou baixos, ainda assim nós temos, né, que pensar em desafios para as nossas pesquisas e para essa interação que nós nós propomos fazer. Bom, considerado isso e os casos aqui citados, é importante pensar que não existe, nos casos das pesquisas em ciências humanas e sociais, aquele mesmo desenho, né, que nós conhecemos em pesquisas que partem de um modelo biomédico. Então, nós não temos, né, nas pesquisas em ciências humanas e sociais, projetos que atendem a todos aqueles campos de perguntas, problemas, hipóteses, amostras, critérios de inclusão, de exclusão, né? Muitas vezes a pesquisa, ela parte de um tópico e vai ser justamente da interação entre a empiria e a teoria que se delineia, né? Que vai se delinear ali a pergunta de pesquisa e o que vai ser feito, né, enquanto pesquisa. Então, a gente poderia dizer que por apresentarem especificidades metodológicas e éticas distintas, né, daquelas pesquisas que partem de um modelo biomédico, não caberia a submissão dos projetos de pesquisa social ao sistema CEP-CONEP, né, a Comitês de Ética em Pesquisa. Mas, considerada essa possibilidade de que os comitês de ética em pesquisa adotem, né, uma perspectiva mais inclusiva, mais sensível, a gente pode pensar em soluções para esse modelo vigente, né? A gente já teve algumas soluções que vieram justamente com a Resolução 510. Nós já tivemos mudanças importantes, né? Uma primeira mudança que veio com a Resolução 510 foi justamente essa afirmação da necessidade de que membros de comitês de ética em pesquisa sejam sensíveis a essas especificidades metodológicas e éticas. Para além da sensibilização de membros de comitês de ética em pesquisa, a Resolução 510 de 2016 preconiza que comitês específicos de ciências humanas e sociais também sejam criados. Para além disso, um outro avanço da Resolução 510 diz respeito especificamente ao consentimento livre e esclarecido. Havia um questionamento anterior à publicação dessa resolução sobre a necessidade ou o formato desse termo de consentimento livre e esclarecido. Porque quando a gente faz, por exemplo, uma etnografia, é importante que haja uma relação de confiança construída com os nossos interlocutores ou as nossas interlocutoras. E fica muito difícil construir essa relação de confiança, essa reciprocidade, né, com a apresentação de um termo que assume quase que um formato de um contrato. Então, apresentar um termo de consentimento livre e esclarecido antes da realização de uma etnografia acabava muitas vezes por inviabilizar a própria pesquisa etnográfica. Mas a Resolução 510 permitiu que esse termo de consentimento livre e esclarecido pudesse ser apresentado ao final da pesquisa, quando essa relação de confiança já tivesse sido estabelecido. Além disso, a Resolução 510 possibilitou que o consentimento livre e esclarecido não necessariamente fosse apresentado no formato de um documento escrito. A depender das pessoas ou dos grupos sociais com os quais nós dialogamos, faz mais sentido pedir um consentimento oral. Por exemplo, se eu faço pesquisa com pessoas que sejam, né, analfabetas, mas que podem assumir uma posição moralmente ativa diante dessa pesquisa, né? O consentimento livre e esclarecido pode ser também por meio de testemunhas, enfim, essa possibilidade de que o consentimento livre e esclarecido seja apresentado
em qualquer fase da pesquisa e em diferentes formatos foi também um avanço da Resolução 510. Um outro avanço sugerido pela Débora Diniz e pela Yara Guerreiro, que ainda precisaria, né, ser implementado, seria o de realizar avaliações nos casos de pesquisas que oferecem riscos mínimos ou baixos aos participantes da pesquisa. Porque atualmente nós temos o seguinte funcionamento dos comitês de ética em pesquisa. Os projetos de pesquisas, eles são encaminhados à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que distribui esses projetos aos 848 comitês de ética em pesquisa existentes, né? Tendo recebido um projeto de pesquisa, por exemplo, lá no CEP-CHS, ele passa por uma primeira fase de checagem documental, né? A nossa secretária, ela então checa se todos os documentos que fazem parte do protocolo exigido pelo sistema CEP-CONEP foram encaminhados. Passada essa fase de checklist, a nossa secretária, então, encaminha esse projeto de pesquisa a um dos relatores, que faz um parecer do relator. Tendo sido feito esse parecer do relator, esse projeto, então, ou o parecer referente a esse projeto, vai ser relatado nas reuniões colegiadas mensais. Então, é gerado aqui um outro parecer, que é o parecer do colegiado, resultado daquela conversa, daquele diálogo realizado na reunião colegiada. A seguir, é feito um outro parecer, que é chamado parecer consubstanciado, pela coordenação do CEP. Então, essa tramitação, ela pode ser muito lenta, né? E ela faz sentido para pesquisas que tenham, de fato, riscos, para os riscos mais graves, né, para os participantes das pesquisas. Mas, em geral, como nós observamos nos 5 casos, e esses são 5 casos que são paradigmáticos, mas que não correspondem à realidade, né, da pesquisa social em geral, porque, em geral, os riscos eles são mínimos, baixos, enfim. Então, as pesquisas nas ciências humanas e sociais, elas poderiam passar por uma tramitação mais simplificada, diferentemente dessa que eu acabei de citar aqui. Então, seria possível, por exemplo, que no caso de pesquisas com risco mínimo, né, bastasse que o coordenador ali encaminhasse um parecer de aprovação do projeto para que a pesquisa fosse, então, iniciada. Né, se a pesquisa tivesse um risco baixo, né, bastaria que um relator fizesse o parecer, e para além desse parecer do relator, o coordenador ou a coordenadora, fazendo uma segunda leitura, liberasse aquela pesquisa para ser iniciada. Nos casos de pesquisas com risco médio ou elevado, então faria sentido que a tramitação pelo colegiado acontecesse, e caso, né, a pesquisa tivesse riscos elevados, para além da avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa, seria importante que uma outra avaliação feita pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa pudesse também ser feita. Então, a reivindicação por avaliações simplificadas aparece aqui no texto da Débora Diniz e da Yara Guerreiro. E essa reivindicação, ela faz sentido. Inclusive, nós temos aberta aqui até o dia 25 de novembro de 2020, uma consulta pública, né, da qual todas e todas vocês podem participar, para que nós possamos opinar sobre uma minuta de resolução de tipificação e gradação de riscos. Então, nós podemos, sociedade, participar desse debate bioético e ético, né, para pensar como, então, devem tramitar os projetos de pesquisas considerados esses riscos, menos ou mais elevados aí no sistema CEP-CONEP. Bom, acho que esses 5 casos nos ajudam a pensar, né, que, primeiro, existem desafios da pesquisa social para o modelo de revisão ética que nós temos aqui no Brasil e mesmo internacionalmente. Segundo, que, mais especificamente aqui no Brasil, consideradas essas especificidades metodológicas e éticas, é importante que o sistema CEP-CONEP possa ser sensível às ciências humanas e sociais e tentar pensar, né, encaminhamentos para avaliação de projetos de pesquisas nessas áreas. Então, é importante pensar, por exemplo, numa resolução de tipificação e gradação de riscos que considerem que riscos são diferentes nas pesquisas sociais
e nas pesquisas que partem de um modelo biomédico. É importante pensar em levar a cabo aquilo que já prevê a Resolução 510 de 2016, criando mais comitês específicos das ciências humanas e sociais. Membros do Comitê de Ética em Pesquisa também devem estar abertos para conhecer, né, as metodologias, as técnicas qualitativas de levantamento, de análise de dados da pesquisa social. Tudo isso permite que a pesquisa social possa avançar e que esse debate ético, do qual todos nós devemos participar, também avance. É isso. Fico à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre a aula de hoje, tanto nos fóruns de discussões, quanto por e-mail e também na nossa aula síncrona. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, de me ouvirem, e é isso. Abraços.